Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tô ficando cada vez mais relaxada de estar aqui, viu? Porque vocês sabem que tudo isso é muito novo pra mim, né? Internet, conexão TUT, como a gente vai se conectando e tudo mais. Esse cenário aqui, ó, não é à toa, não. Como eu acredito que nada nessa vida é à toa. Esse cenário ele é um pouco nostálgico. A gente tem uma das maiores coleções de LP na cidade que eu vivo. E aí, esses dias, eu postei um vídeo falando sobre a gente se conectar com quem a gente é. E é tão legal quando a gente começa a pesquisar mais algumas coisas. Eu vou mostrando para vocês coisas muito positivas da internet. E aí, quando eu postei esse vídeo falando que eu sempre me alinho, né? Comigo mesma criança, comigo mesma adolescente, comigo mesma agora, óbvio que eu tenho que me conectar, e comigo mesma quem eu quero chegar, que eu quero chegar, se Deus quiser, nos 100 anos. E aí começou a aparecer algumas coisas na internet que eu achei muito reflexivas. E uma delas foi exatamente hoje. A pessoa falou assim, ó, qual que é o maior conselho que você já recebeu? E daí a pessoa falou assim, você é o que você pensa. E eu acredito muito nisso, muito no poder do pensamento, da positividade. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu tento lapidar, como treinar mesmo, como do mesmo jeito que eu treino para uma corrida que eu quero fazer, eu treino em ficar sempre alegre, positiva. Isso é um treino, não é falso, é verdadeiro, é real. E aí eu me propus a fazer esse momento aqui com vocês como uma proposta mesmo de conversa. Você já percebeu que a conversa mais profunda que a gente tem que ter não é com mais ninguém, é com a gente mesmo? A gente precisa se conhecer melhor, se adaptar com as nossas linhas do tempo, com os nossos momentos, com os nossos acontecimentos. E aí, hoje, eu queria falar dessa conversa com quem é do passado. A gente criança. Você já parou para pensar a grandiosidade da gente se conectar com a gente mesmo, criança? Perguntar para aquela criança o que a gente está pensando, como que a gente é, o que a gente deseja para a vida, o que a gente quer realizar. É óbvio que quando a Tuti, lá de 1900, eu ia falar 1800, não é 1800, não sou tão velha assim, 1900 e bolinha, é muito diferente, as coisas mudaram muito. Ali era um mundo analógico, tinha LP, agora é um mundo digital, muita coisa mudou, beleza. Mas quando eu me alinho comigo mesma criança, eu percebo quantas e quantas coisas eu posso melhorar e fazer por ela. Como se ela fosse, como se ela tivesse a mesma força de um filho meu, vamos colocar assim. E aí, eu me questionei muito quando eu fiz esse vídeo, tá no meu Instagram, daí eu falei assim, poxa, mas eu tô falando de um lugar confortável, eu tô falando de uma infância feliz, eu me encontro comigo mesma, criança, e tá tudo bem, e eu tô feliz, e ela me ajuda a crescer, ela me ajuda a ser mais segura, e comecei a me debater um pouco com isso, até chegar aqui no Conexão TUT, eu fiquei, mas quem sou eu na fila do pão para falar de uma infância, se a minha foi feliz? E aí, pesquisando e realmente absorvendo o que eu podia trazer de mais produtivo hoje, me veio uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, eu não queria errar, por isso que eu tô lendo. A criança que teve alegria ensina a sonhar. E eu concordo com isso. Ela me ajuda, a Tuti de quando começou o apelido, ela me ajuda a ser mais forte, a ser mais feliz, a lembrar que eu tive uma infância feliz. Porém, a criança que teve dor ensina a crescer. E olha o que é mais legal desse poder todo, é a gente sempre lembrar de quem a gente é. Eu vejo muita gente que é muito famoso, que faz um monte de coisa, que vira mundialmente conhecido e fala desse resgate, da importância desse resgate. E eu acho que isso é fantástico, porque o portão tá aberto. O portão tá aberto, gente. Você não deixou aquela criança ou aquele trauma que pode ter acontecido em algum lugar que não existe mais. A gente flui nesse caminho o tempo inteiro. Aquela Tuti ajuda, a Tuti de hoje tem essa energia, positividade e tudo mais. Mas se aconteceu alguma coisa negativa naquele momento, que a gente saiba que o portão está aberto, mas que aquilo foi lá.
E talvez a minha Tuti me dê força para ser alegre e a sua versão infantil seja aquela que você fala, eu vou fazer a gente melhorar. Essa vida não é o que a gente merecia. Ou eu vou fazer isso, mergulhar de cabeça nesse projeto por nós. Gente, isso tem um poder tão gigante, tão absoluto, porque é você com você mesmo. Você se livra de opinião e de vida, de régua de todo mundo, porque é você que sabe, é você que conhece bem aquela criança. Você sabe que você conhece melhor você criança do que você conhece seus filhos. É óbvio, porque você tá ali e ali tá aqui. Então, essa reflexão nada mais é do que a gente colocar as coisas certas nos lugares certos. E eu tive todo o cuidado, todo o carinho de trazer também, sabendo que esse momento podia ser impactante para alguém que teve alguma coisa traumática na infância, que muitas coisas podem ter acontecido, mas que aquela criança também merece essa conversa. Você também merece acolher aquela criança e trazer aquela dor, talvez, e falar, não, aqui vai ser de outro jeito. Será que aquela criança que você traria, que sofreu algum trauma, alguma violência, seja lá o que for, ela não gostaria de ouvir de você adulto alguma coisa que ela devia ter ouvido criança? Lá ela não vai ouvir, porque já passou. O pai, a mãe, o avô, o agressor, ele já não fez. Será que nós adultos não poderíamos nos sentir também no sentido de acolher, aconselhar ou trocar essa ideia com aquela criança? Eu acho isso tão poderoso. Eu acho terapia muito poderoso, mas eu acho que quando você traz a terapia também, qualquer dia eu vou trazer minha psicóloga aqui pra gente ver uma conversa, vai ser legal. Mas essa conversa com a gente mesmo é muito legal. É muito legal. Às vezes, quando eu me vejo numa situação desconfortável, eu trago essa plateia. Eu tenho plateias para mim. E as minhas plateias são a minha criança, a minha adolescente e a minha senhora. E eu falo, será que elas estão entendendo dessa situação aqui? Será que elas estão tendo orgulho de mim? Ou será que elas iriam me falar alguma coisa? E tá tudo aqui dentro de mim. Eu não preciso perguntar para mais ninguém. Mas ninguém precisa me validar. Porque a minha plateia é eu comigo mesma. Então, o momento que eu queria falar para vocês podem fazer esse momento em qualquer... Eu faço no chuveiro hoje em dia, porque já é meu treino, tá? Eu faço no treino também, porque isso é muito fácil para mim. Mas tem feito muito bem para minha vida, para o meu dia a dia. Então, eu queria que vocês pegassem hoje uma foto sua de infância, tá? Se você não tiver uma foto, que você pegue na sua memória a primeira lembrança que você tiver de infância e coloca essa criança no seu colo. Coloca essa criança para conversar com você. Coloca essa criança para resolver algumas diretrizes. Porque essa criança é muito poderosa. E ela pode te direcionar hoje muito mais do que um filho seu. Tenho certeza que muitos pais e muitas mães vão refletir sobre isso. A criança que você foi é mais poderosa no relacionamento que você pode ter com a vida hoje do que seus filhos. Porque é aquela sim sabe como você é exatamente. E aí quando você pegar essa foto, converse mesmo com essa criança, traga algumas coisas na sua memória, converse o que você quer consolar ou deixar feliz. Eu vou falar para vocês o meu, assim. Quando eu converso com a Tuti pequena, eu falo assim: ô Tuti, que gostoso que vai ser essa vida. Vai curtindo, vai aproveitando, vai sendo feliz. Porque a felicidade que você tem hoje de brincar é o que vai refletir os nossos 40, 50 anos quando a gente ainda estiver trabalhando. Entendeu o X da questão? É aí que a gente se pega. É aí que a gente fala, se eu fosse uma Tuti que tivesse passado por alguma coisa difícil, vamos supor, uma coisa muito comum, mas que eu vejo que as pessoas ainda têm uma dificuldade, uma separação dos pais, vamos supor, com 5, 6 anos, que é a minha primeira memória. Meus pais não separaram, mas vamos supor que se tivesse separado. E naquele momento eu identifiquei. Uma amiga minha esses dias, eu perguntei qual que é uma coisa do passado que você sofreu muito. E ela falou que foi a separação dos pais. E até eu preciso usar esse momento para a conexão ser verdadeira.
E até são coisas que a gente não pode normalizar, de achar que ninguém vai sofrer. Sofre todo mundo, mesmo que seja, conheço separações saudáveis, mas sofre todo mundo. Até ajustar e ficar tudo bem, né? Tudo bem no novo molde, sofre todo mundo. E se essa criança que você puxou, que você quer conversar, seja essa criança, e se talvez você fale assim, viu, tá acontecendo isso agora, mas a gente vai ressignificar. E se a gente quiser casar um dia com uma pessoa, a gente vai acreditar no casamento. Ou talvez, foi tão difícil, foi tão traumático, vou fazer de tudo para ter sucesso e ser sozinha. Não sei, cada um tem sua escolha. E não é nada de mim, não é nada de conexão com ninguém eu julgar. Cada um tem a sua vida. Eu só acho que é muito poderoso quando você se vê numa posição, colocar a criança junto com você. E vou contar para vocês um segredo. Tem muitas vezes, que os meus filhos exigem uma responsabilidade minha muito grande, mas que a Tuti, a criança, me traz a alegria que eu gosto de viver. Já pegou? Já pescou? E é difícil também que você tenha um trauma que não seja, talvez, em algum momento, coberto por alguma alegria. A infância é muito poderosa. A infância é a tal da estrada que a gente vai visitar o tempo inteiro na vida. E talvez essa criança, ela tem que ser, de novo, visitada. Visitada, conversada. Se ela não teve uma conversa, talvez é você que vai fazer. Hoje, o exercício é esse. Hoje, o exercício é se conectar com quem mais importa nessa vida. Você. Eu sei que você buscou aqui no canal as conexões que você pode fazer com as pessoas. Mas eu tenho me avaliado muito e eu sei que o meu propósito de Conexão Tuti é muito mais de você se conectar com você mesma, com você mesmo, do que só a gente se conectar com as pessoas. Se a gente faz essa conexão, que se a gente traz essas pessoas, se a gente traz esse mundo de reuniões e alinhamentos, que eu não sei como eles vão fazer isso aí, depois a gente compartilha aqui o vídeo também, para você poder ver, é um alinhamento fantástico, mais do que se eu tivesse na frente do CEO que eu mais admiro na vida. Porque ali, nesse momento desses alinhamentos, eu converso comigo para me fortalecer. Vou falar de mim, tá? Porque eu não sei falar de ninguém. Me fortalecer. A minha Tuti, criança, me fortalece com as brincadeiras, com alegria. A minha Tuti, adolescente, ela me alinha e me fortalece na minha energia. Ela tinha muita energia, mas ela não tinha juízo, né? Mas também não fiz nada de errado porque eu tinha um pai muito severo, graças a Deus. A minha Tuti de hoje, ela alinha bastante com essas, mas ela também traz algo muito poderoso da Tuti de 100 anos. Não adianta nada eu sonhar chegar com 100 anos se eu não me alinhar com ela também. Se eu não falar assim, hoje eu não tô afim de ir na academia, mas eu vou porque eu sei que você tem que estar bem, porque eu quero chegar em você. Sabe que tipo de Tuti que eu quero ser? Uma mulher de 100 anos que corre no mundo inteiro, que vai correr. Para ela correr, pensem comigo, duas coisas. Ela tem que ter saúde, né? Ela não vai criar saúde em 3, 4 anos com 100 anos. Ela tem que começar agora, com quase 50. E segundo, uma grana ela tem que ter. Óbvio, para viajar, porque eu adoro correr na minha cidade, mas eu não quero ficar só na minha cidade. Quero correr em vários lugares do mundo. Então, quando eu trabalho aqui hoje e quando eu tenho algumas disciplinas de hoje, talvez os meus filhos, por causa de estar no dia a dia, naquele corre, naquele pega, não seja quem vai me dar esse impulsionamento da disciplina, mas eu vou. Mas a energia da Tuti adolescente, a alegria da Tuti criança e aonde eu quero chegar com Tuti 100 anos, eles vão me dar. Porque eu sei onde eu quero chegar. Porque eu sei de onde eu vim. E se o seu da onde vim não for alegre, não for hiper energético como eu, será que não tá na hora de você falar assim, viu, vamos chacoalhar essa vida, o portão tá aberto, beleza, mas eu só vou visitar ali, para poder resolver o que eu posso resolver aqui. Você tira de lá um monte de culpa, um monte de gente, um monte de coisa negativa, porque você fala assim, é agora. Eu faço terapia, beleza, vai trabalhar na terapia, adoro trabalhar, tudo eu falo que eu trabalho na terapia, tá? Ok. Aí não tenho terapia, não tenho dinheiro para isso. Tá bom, mas você pode fazer esse alinhamento, conversar com essa criança e falar assim,
Vamos dar um outro rumo na nossa vida? Como se fosse um filho mesmo sentando no seu colo e você falando assim, vamos resolver? Porque se seu filho hoje tiver um problema, você vai sentar com ele e vai falar assim, ou pelo menos vai ter que fazer isso. Viu? Vamos sentar aqui, vamos resolver esse problema? Seja dinheiro, a gente vai fazer isso aqui, seja comportamento, a gente vai fazer acolá, seja bebida, seja qualquer coisa que for, você vai ter que puxar, não vai ter que puxar essa conversa? E aquela criança que talvez te dê trabalho hoje, talvez não seja a hora de vocês conversarem? Pense nisso. É o exercício que mais te empodera, porque hoje em dia a gente mais ou menos sabe o que precisa, mas se a gente tem traumas, cicatrizes e coisas enraizadas, elas precisam ser trabalhadas. E eu gostei muito disso aqui, o portão tá aberto. O portão tá aberto e tudo que você sofreu, você pode ensinar a ter mais coragem, a ter mais força, a trazer mais ambientes especiais para você. Por exemplo, você pode mudar de um dia para o outro, fazendo esses exercícios, o seu ambiente de trabalho. Eu adoro o meu, tá? Mas se você não gosta, você pega e muda a chavinha. Onde eu tô? O que eu quero? Por que eu tô aqui? Será que essa pessoa que eu tô aqui e não gosta desse ambiente, talvez, não tá devendo uma satisfação para alguém do passado ou para quem eu quero chegar? Ontem eu vi uma entrevista que o cara falou assim, eu tinha uma empresa, a empresa faturava milhões e eu fui ganhando conhecimento, porque eu percebi que quando eu saísse da empresa, eu podia faturar milhões. Então, pera lá, com quem que ele conversou? Com a pessoa que ele queria do futuro. Então ele fala, não quero ir hoje, não tô afim, acordei 5h30 da manhã, não tô satisfeito. Mas se o cara que acordou ele é daqueles 30 anos depois, ele vai falar, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe onde a gente quer ir. Isso te dá um poder, te dá uma definição. Você fica numa postura de super-herói aqui, que é verdade mesmo, tem exercício dinâmico, joga esse exercício aí. Mulherada se colocar aí na posição de Mulher Maravilha, o homem se colocar no super-herói, que tem muito isso na nossa imaginação. E é a gente com a gente mesmo, gente. Ninguém vai fazer por nós. Nem talvez aquela pessoa que deixou algum trauma, que deixou uma cicatriz. Se você se empodera com você, se você coloca essa criança que teve algum problema no colo e fala que a partir de hoje vocês vão resolver aquela situação, eu não tenho dúvida que a chave vira. Aliás, eu quero fazer uma proposta para vocês. Primeiro dessa foto, primeiro dessa conversa. Mas também que se você não estiver preparado para essa conversa hoje, não tem problema. Volte a ver esse vídeo em algum momento. Já comentei com vocês, se vocês não assistiram os outros vídeos, volte para ver. Eu já comentei, eu tenho um grupo meu comigo mesma, para lembrar algumas frases de elogios das pessoas, que eu acho que é legal, eu acho que isso aí é bom. Não que eu precise de validação dos outros, mas também não posso falar que elogio não é bom. Mas também de me colocar alguns nortes, assim, sabe? Daí você coloca esse link, fala assim, hoje eu não estava preparado para esse vídeo não. Não tô afim. Vou chorar, vou me desaguar, não tô afim de ver. Tá bom, na hora que você estiver pronto, na hora que você estiver pronta. Quer mais um exercício, além dessa foto? Quando minha tia morreu, foi na Covid, eu fiz um quadro no meu quarto, que eu coloquei, ele é muito grande, ele é uns 2x2, é bem grande. Um quadro de cortiça, que a gente compra na papelaria. E eu coloquei muita foto. Minha, dos meus avós, dos meus tios, do meu passado, do meu marido. Peguei foto que nem ele sabia onde estava, peguei e coloquei. Dos meus filhos pequenos, de nós agora, sempre eu coloco de nós agora de novo, porque, gente, tá todo mundo aberto no mesmo portão. Tá todo mundo aqui. E no fim, é tudo que você viveu, tudo que as pessoas viveram, tá tudo dentro de você. Você só tem que saber administrar. O exercício que você vai fazer é esse. Colocar os sentimentos certos na hora certa, colocar as pessoas certas na hora certa, não sofrer. Você acha que na hora que eu tava montando meu mural, não me emocionava? De ver minha avó comigo, nenê. E daí hoje eu olho a minha avó, isso faz uns 5, 6 anos que eu fiz esse mural. Hoje eu olho a minha avó e falo assim, vó,
pode ficar orgulhosa de mim. Minha avó chama Alice, Alice é o nome da minha filha. E eu falo, vó, pode ficar orgulhosa, eu tô fazendo com muita vontade. Minha avó é mãe do meu pai. E eu faço rádio hoje por causa do meu pai. Hoje também por minha causa, porque eu amo fazer. Mas eu comecei por causa dele. E você acha que aquela minha avó de 40, não, muito mais, de quase 50 anos atrás, comigo, nenê no colo, não tá orgulhosa de mim? Não me valida? De quem que eu precisei de validação? De ninguém. Aí eu tenho uma fotinho minha no primeiro dia da escola, minha mãe me buscando, é muito fofa essa foto. Depois se vocês puderem montar também, que essas fotinhas são muito bonitinhas e eu vejo todo dia. Eu acho eu muito fofa. Você tem que se achar fofo, gente, você tem que se achar fofa. Se ela teve algum problema em alguma foto que você viu, fale, converse, console. Nessa minha foto, no primeiro dia de aula, minha mãe tá segurando a minha mão. A gente tá indo ou voltando da escola. E eu falo, mãe, valeu a pena. Mãe, eu sou muito feliz. Daí eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, não consegui te ver, faz um mês que eu não te vejo, mas tá valendo muito a pena, mãe, tenha paciência, todo mundo quer fazer propaganda comigo, eu tô muito feliz. Daí vem aquela menininha no meio da gente e fala, ai, que felicidade da gente estar aqui junto. E se por acaso, vamos supor, isso não aconteceu comigo, graças a Deus, mas e por exemplo, se minha mãe fosse uma mãe relapsa? Se minha mãe chegasse no fim da noite e saísse pra beber, vamos supor. Essa foto também que podia me resgatar. Fala, mãe, aquele dia eu lembro de muitas coisas que a senhora falhou, mas com essa criança eu não vou falhar. Eu vou começar uma nova vida, eu vou me cuidar, eu vou fazer melhor, eu vou ter disciplina, eu vou agradecer para essa menina ficar orgulhosa da gente. Engasga até pra mim hoje, que eu faço esse exercício muitas vezes. A gente fica emocionado mesmo, porque a gente come a gente mesmo. Aí a gente querer... Imagina, eu vou pedir pro Iá fazer uma foto de mim velhinha. Faça, Robson. Tá bom. Ele vai fazer uma foto. Talvez você já esteja vendo essa fotinha. Mas é atlética. Tá bom. Uma 100 anos shape. Tá, por favor. Eu só vou chegar no 100 anos shape se a Tuti de agora não tiver preguiça de ir na academia. Vocês conseguem entender? Se eu conseguir, com Conexão Tuti, conectar vocês com as pessoas, mas desconectar vocês das validações, das opiniões e do que a gente precisa tanto dos outros, para mim já valeu meu propósito de alegria, meu propósito de vida. Ontem eu encontrei com um cara, o Guilherme, é uma belezinha, ele tem um Instagram super movimentado, coisa religiosa e tal. E ele falou, Tuti, eu conheço tão poucas pessoas que têm essa energia que você tem. Na hora, gente, me veio um negócio na cabeça que eu falo, gente, eu tenho que fazer isso aqui valer muito. O que eu puder explodir para as pessoas e falar qual que é a regra do meu jogo. Eu vou fazer. Eu quero melhorar cada vez mais. Eu pergunto para os meninos, gente, veja o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Porque eu quero muito que as pessoas tenham a segurança que eu tenho. Não os desafios, porque eu tenho bastante. Mas cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua caixinha. Mas o que eu puder trazer de receitas simples, fáceis, práticas, objetivas, mas do que realmente eu coloco em prática. De olhar no olho das pessoas, de se conectar, de pedir desculpas facilmente. E eu só consigo fazer isso muito fácil porque eu faço comigo mesma. Se eu tivesse hoje que pedir desculpa pra Tuti do passado e falar, eu tô com 48 anos, a Tuti de 4, 5 anos, vamos supor. Você apanhou ou você teve um problema sério com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com algum parente. Desculpa eu ter trazido isso até hoje. Vamos começar a mudar nossa vida a partir de agora. Você não precisou de mais ninguém. Eu tô falando aqui facilmente, porque eu sou uma pessoa tratada, viu? Porque eu sou uma pessoa com terapia. Mas se é mais difícil e mais pesado pra você, é tratar. Não, eu não tenho dinheiro. E vou falar de novo pra vocês. Olhem o que vocês consomem na internet. YouTube, engaje bastante meu vídeo, que eu vou falar bem de vocês agora. Tem riquezas absolutas no YouTube. Tem riquezas absolutas nas mídias sociais. A gente que tem que procurar o certo. Sabe o que o Instagram me oferece? Religiosidade,
oração, louvor, porque eles sabem que eu choro, qualquer música de louvor eu acho a coisa mais linda do mundo. Alegria, criança, sabe assim, é muito leve. Se você acha o seu Instagram pesado, se você acha a sua mídia social pesada, absorva e veja o que você está consumindo. E a vida digital e analógica é a mesma coisa. Então você não tem grana, tá difícil. Vocês pensam que eu comecei a fazer terapia quando eu tinha grana? Imagina, já pedi desconto para minha terapeuta uma época. Já paguei uma semana depois porque eu tava sem grana. Tudo acontece, mas eu sabia que eu precisava daquilo naquele momento. Mas daí se não tem, tá zerado, beleza? É que eu tenho amizade com todo mundo aqui, né? Vocês já perceberam. Aí eu vou consumir uma coisa legal na internet. Vou começar a procurar uma coisa que me dê positividade, mindfulness. Tem uma profissional de mindfulness legal pra gente trazer aqui. Eu quero trazer pastora, eu quero trazer padre, eu quero trazer minha psicóloga para falar quanto eu sou maluca. E tudo isso, porque são ferramentas que a gente não precisa, grandes tempos para fazer isso, ou grandes fortunas para fazer isso. A gente pode fazer o mindset acontecer com a gente mesmo. E tem muita coisa boa na internet. Aí vai um desafio meu. Tudo bem, a gente coloca você com foto da infância, com essas conversas que podem ser difíceis, mas aí vai um desafio meu. Se você tá achando o que te oferece, a internet me oferece tal coisa pesado, tal, não sei o quê, começa a ver o que você tá procurando. Vai na lupinha, talvez a lupinha seja alguma coisa que vai te dar um monte de resposta. O que você tá procurando? Você tá sendo um adolescentão procurando? Um revoltadão negativo? Ai, sinto muito, você não vai ter um Instagram legal como o meu. Você vai ter que procurar coisa boa, produtividade, prosperidade. Se você começa a procurar, não, eu quero render, eu quero fazer, eu não aguento mais ficar sem pagar a conta, e daí coloca, dinheiro não traz felicidade. Quem somos nós na fila do pão de falar de dinheiro não traz felicidade? Dorme com uma luz apagada aí. Dorme sem ficar na internet. Não adianta, gente. É prosperidade, é bíblico, é bom pagar a conta, é bom ser feliz, é bom pagar a terapia, entendeu? Se você não tem dinheiro para pagar a terapia, reclamou do trabalho que você fez hoje, ferrou. Já estamos num detalhinho errado aí. Não, amanhã vá com tudo. Vai fazer acontecer. Vai fazer valer. Fala assim, né, não gosto desse ambiente de trabalho, não gosto de onde eu tô, não gosto. Mas preciso fazer terapia, preciso pagar minhas contas, então vamos que vamos. Vamos ser felizes fazendo isso aqui. Se agarre em alguém que você gosta, converse com alguém, leva o chá que você gosta, dá uma sobremesa pra todo mundo, dá um bizinho baratinho pra todo mundo. Sei lá, mas fazer você vai ter que fazer. E talvez seja por essa criança que eu fiz você fazer esse exercício hoje. Já parou pra pensar? Mas a pessoa tal não merece o bis, mas essa criança vai merecer. Eu duvido que tenha alguém que está me vendo agora que não acha que a criança que você vai conversar, que é você mesmo, não merece alguma coisa boa de que você faça um esforço hoje. Se o seu filho merece, por que você não? A criança que tem dentro da gente e o portão está aberto pode dar respostas muito legais pra gente. Não esqueça disso. Faça esse exercício. Se não for hoje, não tem problema, volte, manda o link para alguém, fala para alguém fazer. Se alguém fala muito da infância pesada, difícil e tal, manda o link para essa pessoa também. Mas que a gente faça esses movimentos, que a gente absorva que são momentos importantes, momentos especiais. E um dia você vai fazer isso rapidamente, viu? Você vai alinhar com você criança, você adolescente, você agora e você velhinho. Ou você velhinha. Ou talvez você seja adolescente. Aí você só pensa, você criança, você agora e você é onde você quer chegar. Quem é a pessoa que eu quero chegar? A pessoa que você quer chegar tem tudo a ver com a pessoa criança. E mesmo eu tendo uma infância feliz, eu sei que elas têm que estar alinhadas. Aquela senhorinha lá, a Tutinha senhorinha, atlética, que o Robson vai fazer essa imagem shape pra mim, vai ter que estar alinhada com essa tudo de criança, porque essa tudo de criança brincou, foi feliz, teve pais legais, teve pais responsáveis, e ela vai estar feliz também, porque toda essa linha aqui, ó, foi para chegar aqui.
onde a gente pôde olhar para trás, porque essa aqui só vai ser feliz também se olhar para trás e ver que deu tudo certo. Se eu tiver a memória que eu espero que eu tenha, né? Melhor do que hoje. A gente precisa olhar para trás. A gente precisa perceber. Eu achei essa frase maravilhosa. O portão está aberto. E aqui, ó. E olha que legal isso aqui. Quando você falar com a sua criança, né? Você sentar e conversar calmamente, tá? No final de semana, num dia que você tá tranquilo. Pergunte para ela, talvez, o que você queria ouvir que ninguém te disse. Você já perguntou isso para você? Deixa eu tentar responder. O que eu gostaria de ouvir que ninguém te disse? Daí quando me vem no meu coração que eu ouvi tudo o que uma criança merecia, eu te amo, você é linda, mamãe te ama, mamãe tá aqui. O meu pai chegava às vezes e falava assim, não, pode ficar sossegado, não precisa comer. Isso já era maravilhoso para mim, eu amava meu pai por causa disso. Eu ouvi tudo o que eu precisava ouvir. Mas se talvez a sua criança não, tá na hora de você perguntar para ela. E você ser o adulto responsável que faça isso. O que você faria, o que você queria muito fazer quando você era criança e não podia fazer? Mais um exercício. Vai dando os checkzinhos aí. O que eu gostaria de fazer quando eu era criança e não pude fazer? Você pode me dar uma opinião, Marcelo? O que você gostaria de fazer quando era criança e não soube fazer? Não pôde fazer? Uma viagem, uma... Olha, eu queria ter passado mais tempo com meu pai. Com seu pai? Ele trabalhava muito. Trabalhava muito, ele é vivo? É. Tá. Até hoje ele trabalha muito. Você também trabalha muito? Trabalho. Só que agora eu tenho certeza que o Marcelo já perguntou quando eu vou visitar meu pai. Né? É. Aí que tá. Eu precisei de dinheiro? Eu precisei de tempo? Precisei. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Eu tenho certeza, e depois a gente conta pra vocês, eu tenho certeza que o Marcelo no máximo em 2, 3 dias tá vendo o pai dele. Aí é sobre isso, gente. É sobre a gente avaliar, é sobre a gente se perguntar e todo mundo vai ter alguma coisinha. O que você deixou de fazer, o que você não pôde fazer que você queria ter feito? O Marcelo falou uma coisa que é verdade, que acontece com muitas pessoas, ainda mais nessa geração. O Marcelo tem a idade da minha filha mais velha. E a minha filha mais velha, como o Marcelo, viu os pais trabalharem. Né? Antigamente eu não vi minha mãe trabalhar quando eu era criança, mas o meu pai trabalhava muito. E eu acabei de sair de uma reunião com meu pai. Só que se o Marcelo perguntar pra mim qual que é uma falha minha hoje, é a convivência com os meus pais. Só que esse mesmo vídeo aqui que a gente tá fazendo, de avaliar, de analisar e de se perguntar, vai me colocar num lugar para eu almoçar com os meus pais, estar mais com os meus pais, e isso não fortalece? Quem que é aquela criança que talvez que você perguntou, que é você mesmo, falou, eu gostaria de ter nadado mais numa piscina, eu não pude nadar numa piscina. Tô falando uma coisa simples, tá? Pega final de semana, vai num clube, paga um day use, vai na casa de um amigo, fala com o amigo aí. E se você não tiver amigo que tem piscina, ou um dinheirinho para pagar a tal da piscina num day use, volta um pouquinho mais para trás. Trabalha, faz uma renda extra, venda Avon, faz o que você quiser. Alguma coisa a gente tem que fazer com objetivo. Eu queria ter nadado mais. Eu queria ter comido mais brigadeiro. Eu amo brigadeiro. Um dos meus maiores clientes hoje faz o brigadeiro mais gostoso que tem. Eu como brigadeiro. Eu como um monte de doce? Não como. Eu comia naquela época, né? Criança. Mas é que aquela criança não cuidava da Tuti de 100 anos, né? Eu tô cuidando, por isso que eu como um pouco menos. Mas é um brigadeiro sensacional. Aí eu vou lá e como. Por quê? Porque aquela Tuti lá gostava de brigadeiro. Se o que vai agradar você, criança, e ainda ficou no seu coração, você viu esse exercício assim, improvisado que eu fiz aqui? O Marcelo nem demorou muito para responder, porque quando a gente pergunta da gente criança, a gente lembra rápido. O Robson também lembra de alguma coisa. Vai resgatar alguma coisa. Eles estão mandando mensagens aqui, ó. Vamos ativar isso em você. Vamos fazer com que você melhore alguma coisa. Eu tenho certeza que você acorda diferente amanhã. Eu faço muito essa análise. E não é autocrítica, tá?
Isso é um autoalinhamento mesmo. Eu preciso muito disso. Eu sou dependente do alinhamento de mim comigo mesma. Muito. Porque eu já tenho uma alegria que desperta coisas boas nas pessoas. Então, se eu não tiver os meus alinhamentos, eu vou fraquejar. Eu não vou legal. Eu não falto na minha terapia e faço meus alinhamentos. Por quê? Porque eu tô investindo no quê? Na minha alegria, na minha disposição, na minha disciplina. Tudo é muito bem alimentado quando você faz esse tipo de alinhamento. Tenho certeza que a gente conseguiu, com esse vídeo, com esse exercício, com esse movimento aqui, fazer com que você mude alguma coisa. Mas eu preciso de verdade que a atitude seja sua. Eu não vou passar pelo seu computador, pelo seu celular e fazer você fazer alguma coisa aí agora. O insight é seu. A responsabilidade é totalmente sua. E eu acho de verdade, não sei se eu sonhei isso ou se eu escutei alguém falar. Ai, que legal, eu fico achando que eu sou autora de tudo que é frase. Eu acho que se as pessoas tiverem autorresponsabilidade, o mundo muda. O mundo muda. Quando a gente fala assim, é eu comigo mesma, é eu que vou fazer, é eu que tenho que assumir a responsabilidade, sou eu que tenho que ter isso daí, o mundo muda. Todo mundo fazer o seu, todo mundo resolver o seu. É muito legal. Ninguém tem culpa de nada, ninguém vai resolver nada do seu, ninguém vai dar o dinheiro que você quer, dinheiro não cai do céu, você deixa de cair até em golpe. Que você fala, é verdade, dinheiro não cai do céu. Deixa eu verificar esse negócio aqui que tem alguma coisa errada. A autorresponsabilidade eu acho que é um dos maiores privilégios quando uma pessoa tem. Eu acho que a autorresponsabilidade me dá muita alegria também. Eu acho que eu sei que é meu, puxa, chama aqui que eu faço, chama aqui que eu resolvo, com certas doses, tá? Com certas doses, porque a terapeuta fala, você chama tudo pra você, aí você se vê responsável por todo mundo. Agora eu tô conseguindo dosar, porque eu me acho muito super poderosa, aí eu falo, vamos, resolve, tá, traz. Aí depois você vai aprendendo a dosar. Mas a autorresponsabilidade, você saber que você não deve nada pra ninguém, ninguém deve nada pra você, você não vai ter validação de todo mundo o tempo inteiro. Você não vai ter. Nem Jesus teve. Quem somos nós, gente? Eu gosto muito de perguntar sobre isso. Eu pergunto pra vocês o que eu pergunto pra mim. Quem somos nós da fila do pão? Você acha que o mundo vai movimentar para te elogiar? O mundo vai movimentar ou parar para você sofrer? O mundo vai aguardar que momento que você vai resolver algum problema do passado? Se você conseguir fazer efetivamente, de verdade o que eu tô falando para você, sentar com a sua criança e conversar e ter essa conversa séria, tenho certeza que você começa a mudar a sua vida a partir de agora. Eu não tenho dúvida, porque se aquela tutinha me ajuda a ter a energia de hoje e que destaca isso nas pessoas, por que não a gente fazer e começar a resolver alguma coisa? E daí quando você pega aquela criança pequena que teve algum problema e você chama para si adulto que vocês vão resolver e você cumpre essa autorresponsabilidade, é muito poderoso. Você fala, não, agora chega. Criança, vem aqui, ó. Chega. Não vamos mais sofrer por causa disso. A gente nunca vai esquecer o que aconteceu com você. Mas a partir de agora, nós vamos resolver. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer nada de justiça com as mãos, não adianta nada. Não é isso. É de você com você mesmo. Não vou mais ficar presa naquele negócio, ali aconteceu, foi, passou, já era. Não tenho mais o que eu fazer, preciso ser feliz. Quando você determinar que você precisa ser feliz e que você deve contas para você criança, para você adolescente, para você idoso, aí você vai. Aí você vai criar suas regras, aí você vai ter sua autovalidação, aí você vai ter aquele momento que você vai se perguntar para você mesmo, você vai ter um direcionamento, a terapia vai ser mais fácil, os vídeos que vocês buscam aí, se eu mudar só a busca que você faz na internet hoje, para mim já tá bom. As buscas positivas que você vai fazer, vai mudar coisa em você. Eu nem sei se tem gente que fala, viu, cuidado aí com a sua busca. Mas é cuidado aí com a sua busca, minha gente. Você vai consumir. Eu nem me arrisco em consumir coisa que não vai me fazer bem. Nem pensar. Isso não quer dizer que eu não fico sabendo de notícia. Isso não quer dizer que eu não seja antenada, porque eu sou uma comunicadora. Mas eu não absorvo. Parece que eu
parece que eu resolvo assim, isso aqui eu vou ouvir por causa da informação, isso aqui eu vou ouvir porque eu tenho que absorver, isso aqui eu vou ouvir porque eu tenho que ensinar alguém para isso. E a gente vai conseguir organizar as caixinhas, não tenho dúvida. Porque eu sou aquela lá, assim, ó. Só que hoje eu sei mais ou menos organizar. O que eu vou absorver, o que é meu, o que não é meu, o que eu vou conseguir, o que eu não vou conseguir. Aí dá uma... Eu diria pra vocês que dá uma paz na gente. Do que eu não posso resolver, eu não posso resolver. Não que eu não possa estender a mão. Eu vou poder estender a mão. Mas aquela Tuti criança eu devo satisfação, sim. É com ela que eu vou conversar. É ela que eu quero que continue brincando, sendo feliz, absorvendo a infância, brincando feliz. Porque se ela tivesse tido algum problema, é com ela que eu vou me resolver hoje. E eu vou falar, viu, nós não vamos ter mais esse problema. Nós vamos deixar no passado. Eu sinto muito que você sofreu isso. Sinto de verdade, arrasou com a nossa vida até aqui, mas a partir de hoje nós vamos mudar isso. Vamos junto, que você tá no meu colo. Isso é muito poderoso. Comentem com a gente, busquem aqui com a gente. Se tiver que trazer alguém pra gente conversar também, vocês podem trazer o que você quiser desse feedback desse vídeo, para que seja realmente um exercício real, de vida, de insight, de momentos. Eu sou o tipo da pessoa que eu preciso de insight muito curto, muito rápido. Eu absorvo insight muito rápido. Teve um dia na minha vida, que eu lembro nos últimos meses, que eu acordei muito triste. E porque eu acordo muito grata, eu faço esse exercício mesmo. E teve um dia que eu fui e acordei muito triste. Aí eu fui ver um videozinho do Joel J. E ele falou um negócio que eu não lembro mais o que foi. Mas naquela hora eu falei assim, meu, é essa frase. É essa frase. Eu vou ser feliz, eu que sou forte, eu sou poderosa. Pronto, mudou. Eu tinha passado por um processo muito doloroso, muito difícil, muito avassalador, assim. Porque pra mim o que me tira o brilho da alegria é muito avassalador, sabe? Pra mim. E eu precisava sair daquele negócio, eu precisava sair. E um insight assim de 5 minutos, ele me acordou. Não tinha nem amanhecido. Eu falei, nossa, que bom que não amanheceu. Agora vamos fazer o que tem que ser feito. E eu criei uma força. Só que os meus insights, gente, começaram há muito tempo atrás. Eu busco informação, eu busco novidade, eu busco coisa boa, eu busco mensagem importante. Do Dalai Lama, monja, o pastor, é o padre, é uma coisa de louvor. Me afetou profundamente, eu tô ali. E não venha com esses preconceitos, ai não, eu sou dessa religião ou eu não sou de nenhuma religião, eu não posso mais me misturar. Se você tá aqui com Conexão Tuti, é porque você vai se misturar. Se misturar e depender das pessoas também. Não depende de validação, mas depende de conviver. Porque se você quer se conectar, se você tá aqui, alguma coisa a gente tem que ter das pessoas. Então vai, faz o fluxo acontecer. Olha, eu senti o faro aqui de que essa igreja parece que tem um pastor legal, mas eu sou de tal igreja. Vá. Dê uma conexãozinha positiva aí, vá. Ah, não, parece que falaram mal disso aqui, não sei o que, não vá. Não vá. Ah, mas é que tem relações muito difíceis que a gente tem que resolver. Tem, chama pra si. A autorresponsabilidade. Olha, é um negocinho difícil aqui, isso aqui eu posso resolver, isso aqui eu não posso resolver. Porque a gente tem uma empresa familiar, vocês não acham que eu queria absorver muito mais coisa do que eu absorvo? Eu queria resolver todos os problemas de todas as coisas, de todos os setores, só que eu não consigo. Aí eu consegui de um tempo pra cá, depois de muita terapia e muito insight também, de falar, gente, eu sei fazer isso. Eu queria muito fazer isso por vocês, mas eu não sei, eu não consigo. Eu não tenho capacidade intelectual, motora, energética para isso, porque eu não sei fazer. Esses são o tal dos nãos que a gente tem que aprender a dar. Não, eu não sei fazer. Não, isso aqui eu sei fazer. Ah, então dá para mim. Não, isso aqui eu não entendo. Isso aqui eu entendo. A maturidade trouxe isso bastante, mas talvez a gente tenha jovens que assistam a gente aqui
que também precisa desses momentos. Viu? E jovem, mergulho de cabeça. Gostou de um negócio que seja positivo, pelo amor de Deus, né? Não vão me falar que eu tô falando para vocês fazerem coisa errada. Não é nada de errado. Gostou de uma coisa positiva, de cabeça, de trabalho, de curso, mergulhe. Vai que vai. Eu sinto o cheiro de oportunidade. A oportunidade, ela tem um cheiro forte e bom. Só que a gente tem que estar atento. Só que a gente tem que querer. Só que a gente tem que saber fazer fluir de uma maneira positiva. As minhas oportunidades só aumentaram quando eu fui mais positiva. As minhas oportunidades só aumentaram quando eu tive autorresponsabilidade. Todas as vezes que a gente vem aqui para gravar o Conexão Tuti, para fazer ao vivo, seja lá como for, videozinho, seja lá o que for, eu sempre pergunto para os meninos, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer mais? Onde que eu preciso acertar? Porque é minha autorresponsabilidade, porque eu não tô aqui à toa. Porque eu nesse momento eu tô imergida aqui. É só isso que eu penso, só isso que eu quero que isso daqui dê muito certo, porque eu sei que tudo que eu faço no meu dia a dia, de pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenos apertos de mão, pequenos olhares, faz muita diferença na minha vida. E eu quero que seja bom para você também. Cada um vai ter o seu jeito de polir tudo isso que a gente fala aqui. E você pode trazer o seu feedback, mas eu sei que vai ser positivo. Não tem outra saída. A autorresponsabilidade, a conversa com você mesma, pegar essa foto do passado, vai fazer com que você faça exercícios práticos, pequenos, mas ao mesmo tempo gigantescos. Porque aí sim você vai se autoconhecer, se autocuidar. Porque você não vai estar só cuidando, como a gente fala do câncer de mama, palpando seu seio fisicamente. Não, né, mulher? Ou homem também. Mas também cuidando de alguém que você já foi, de alguém que se traumatizou, de alguém que te deixa feliz, que é você mesmo. Seja lá o que for, que a gente absorva isso. E lembre-se, o portão está sempre aberto. A gente não vai esquecer de quem a gente foi, de quem a gente quer ser, mas que a gente precisa transitar tranquilamente por essa linha do tempo. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Porque eu adorei viajar na maionese aqui sobre isso, porque isso aqui eu amo fazer, gente. Não é sobre apagar o passado, já falei sobre isso com vocês, mas que a gente caminhe junto. E caminhar e a gente caminhar e melhorar não é a gente esquecer. Tem muita coisa que não dá para esquecer, mas a gente pode ser, sim, o nosso melhor amigo, o nosso melhor mentor. Tem uma música que diz, quando você quer alguma coisa, converse só com Deus. Eu sou religiosa, você pode não ser, não tem problema nenhum, mas é você com você mesmo, a mentoria é sua. É você aprendendo aqui técnicas ou insights ou alguma coisa, mas no fundo, é você mesmo, começa dentro de você. E exatamente o que eu falei no começo, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente mentaliza, o que a gente projeta para nossa vida. E para finalizar, eu quero pedir para você, converse com essa criança que está dentro de você, isso é inegável, ninguém tirou a criança que existe dentro, e volte a brincar com essa criança. Volte a ter diversão com ela. A gente às vezes se preocupa tanto como que a gente pode brincar com o filho, como que a gente pode conversar com alguém, mas essa criança que talvez traga você brincando de novo, sendo feliz de novo, ou tirando alguma... E se você, por exemplo, eu ia encerrar, mas eu só quero falar mais uma coisa. E se, por exemplo, você conseguir lembrar de um lugar que aconteceu um dia, alguma coisa muito triste para você criança, e é como se você estivesse pegando essa criança e levando essa criança para brincar num pula-pula, numa piscina de bolinha? Não sei. Mas volte a brincar com você criança. Converse com você criança. Ela vai te validar de uma maneira muito mais poderosa do que qualquer pessoa. E eu espero de verdade que o Conexão Tuti esteja sendo produtivo para você. Mais e mais gente vai chegando, a gente sabe disso, eu quero saber as opiniões, mas a mentoria principal que a gente quer dar é que você faça a mentoria com você mesmo. Porque no fim das contas a energia está tudo aí, o pensamento está todo aí. E o que você pode resolver é você com você mesmo. Ah, mas a fulana de tal, não sei o quê. Tira a fulanaiada de tal. Tira as pessoas antes de você se conectar com alguém. Se você não tiver essa conexão,
É muito difícil se conectar com você criança, é difícil, mas daí vai ser mais difícil ainda você se conectar com outra pessoa, com seu filho, com seu marido, com sua esposa. Então traga isso pra você. Volte a ser criança em algum momento, converse com aquela criança, pense naquele sentimento, ou como a minha avó Alice. Eu visito essa foto que eu tô com a minha avó, Nenê, eu tô Nenê e a minha avó, já de cabelinho branco, e eu falo, vó, hoje vai ser bom demais. Você vai ficar muito orgulhosa, porque o meu pai gosta de rádio e é isso que eu tô fazendo com muito prazer. Eu espero de verdade que hoje tenha sido produtivo esse vídeo e que a gente possa cada vez mais crescer, absorver, mentorar, você se mentorar, você fazer, para você saber que no fim das contas a gente com a gente mesmo vale muito a pena. Colocou a criança aí no colo? Brincou com ela? E espero que tudo isso seja um cenário de fazer feliz você hoje e você quem quer ser um dia. Não esquece de colocar minha foto de novo do Shape. Vou adorar com 100 anos. Beijos. Obrigada, gente. Valeu. Até semana que vem.